Olá, se você está planejando realizar a sua cirurgia de catarata e tem dúvidas de como realizar os cuidados no período de pós-operatório da sua cirurgia de catarata, esse vídeo é para você. Assiste até o final que eu vou te explicar várias dicas e informações importantes que podem ser úteis para o seu período de pós-operatório da sua cirurgia de catarata. Olá, eu sou o Dr. Gustavo Bonfadini, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e doenças da córnea. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. É a sua primeira vez aqui? Então calma, clica no sininho. Isso, se inscreva no canal. Dessa forma, o YouTube vai poder te avisar toda semana que eu faço um vídeo novo para você. Oh my God! Uau! A catarata se desenvolve a partir dos 55, 60 anos de idade. Ela é considerada um envelhecimento natural dos nossos olhos, onde o cristalino começa a perder a transparência. Isso faz com que a luz não entre de forma adequada nos nossos olhos e o paciente começa a perder, primeiro, uma qualidade da visão e em momentos mais avançados da catarata, começa a perder também a quantidade de visão. Então, chega um momento que o paciente não melhora mais com a prescrição de novos óculos e o paciente precisa ser submetido à cirurgia de catarata para poder enxergar melhor e ter a sua qualidade de visão e qualidade de vida restaurada. A cirurgia de catarata, quando bem indicada e bem planejada, é uma cirurgia com altas taxas de sucesso e bem tranquilo no período de pós-operatório. Porém, é um procedimento muito complexo, que exige também de você, paciente, vários cuidados no período de pós-operatório. Então, a cirurgia de catarata não pode ser banalizada como um procedimento simples, que você vai para o centro cirúrgico e depois de alguns minutos você já tem alta para ir para casa e se recuperar pingando apenas colírios. Porque se você se descuidar, principalmente nos primeiros dias de pós-operatório da sua cirurgia de catarata, você sim pode ter alguns problemas que seriam evitáveis. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo para você, para te orientar e te ajudar a passar por esse período de pós-operatório da cirurgia de catarata de forma mais tranquila e segura. A primeira recomendação que eu gosto de falar para os meus pacientes e para você é muito cuidado com as mãos. A gente sabe que as nossas mãos a gente costuma colocar em diversos locais da casa. Então, toda vez que você for colocar as mãos nos seus olhos ou pingar colírios, é importante que as suas mãos estejam limpas. Lave bem as mãos e também o seu rosto. Essa região precisa sempre estar limpa para você poder pegar um colírio, pingar nos seus olhos. E quando for pingar os colírios, é importante que você tenha o cuidado de não encostar a ponta do colírio no seu rosto. Isso vai evitar que esse colírio seja contaminado com bactérias da tua pele, por exemplo, e isso possa fazer com que o colírio seja contaminado. Outro ponto importante que eu gosto de explicar para os pacientes é que coçar o olho não é normal. Não coce os seus olhos no período de pós-operatório da sua cirurgia de catarata. Nem aperte os olhos. No, God, please, no! No! Na moderna cirurgia de catarata são feitas duas pequenas incisões. Através dessas incisões, o cirurgião consegue manipular, retirar essa catarata de dentro do olho desse paciente e ao mesmo tempo fazer um implante de uma lente intraocular dobrável. Com isso, essa cirurgia é feita sem a necessidade de uso de suturas cirúrgicas, mas o cuidado aí no período de pós-operatório é para que você não aperte os seus olhos. Vamos fazer um exemplo, por exemplo, de uma metáfora. Seria como se a incisão fosse... Lembra daqueles filmes americanos no qual tinha aquela portinha, no qual o cachorro ou um gato, ele passa e entra dentro de casa? Aquela portinha fica fechada, mas se o gato ou um cachorro, um animal querer passar por dentro, ele consegue. Por isso que se você apertar o olho ou coçar os seus olhos, pode até acontecer um acidente, até mesmo deslocar a sua lente intraocular que foi implantada na cirurgia de catarata. E aí vem outra dica interessante. Geralmente, os médicos oftalmologistas, eles orientam os pacientes a não dormirem pelo menos uma semana do lado que foi operado a sua cirurgia. Essa recomendação é importante por conta da incisão que eu acabei de explicar. Para os meus pacientes que são submetidos à cirurgia de catarata,
eu oriento a colocarem esse acrílico que eu forneço no final da cirurgia. O paciente vai colocar o acrílico e, ao mesmo tempo, vai colocar um micropore, por exemplo, no rosto para poder dormir e proteger. Esse acrílico serve para proteger o olho durante o sono. Não há necessidade de utilizar o acrílico durante o dia. Ele é apenas para que durante o sono você possa dormir para um lado ou para o outro sem a preocupação de apertar os seus olhos e ter algum acidente. Outra dica importante que eu gosto de falar é saber que por algum período você passou a ter a catarata e a sua visão ficou mais embaçada. Então, de uma hora para outra, você faz uma cirurgia que é feita com anestesia tópica, com colírio, por exemplo, e sai andando, já enxergando. Isso muitas vezes causa algum desconforto, o que a gente chama de aversão à luz ou a fotofobia. Então, para os meus pacientes que são submetidos à cirurgia de catarata, eu entrego um kit. Nesse kit tem um óculos de sol com proteção ultravioleta. Ele é até fechado aqui na lateral. Isso faz com que o paciente tenha mais conforto ao sair do centro cirúrgico e ir para casa. Nesse caso, muitas vezes o paciente relata que o óculos de sol ajuda na primeira semana, quando ele sai à rua, quando ele tem um ambiente. Vale lembrar que estamos falando aqui do Rio de Janeiro, aonde eu tenho meu consultório. Então, nós temos uma luminância e uma radiação ultravioleta muito forte. Esse paciente sofre um pouco na primeira semana. Após a primeira semana, eu observo que a fotofobia diminui bastante. Colírios, é importante que você utilize rigorosamente o que está prescrito na sua receita médica. Geralmente, nós médicos, oftalmologistas, cirurgiões de catarata, prescrevemos colírios de antibiótico e de anti-inflamatório. Então, você vai ter que pingar colírios nos horários que foram determinados pela sua equipe médica. O olho só cabe uma gota. Então, se você pingar um colírio, é importante que você dê pelo menos um espaçamento de 5 a 10 minutos para poder pingar um outro colírio. Dessa forma, o seu olho vai absorver a primeira medicação de forma adequada e depois você pinga a segunda medicação. Isso vai fazer com que você não tenha um desperdício e também consiga fazer o uso correto das suas medicações. Outra dica importante é que você faça o retorno das suas revisões, da sua cirurgia de catarata com a sua equipe, conforme foi orientado. Em alguns casos eu vejo pacientes utilizando a famosa toalhinha. Não faça isso. Não utilize nenhum pano para poder secar os seus olhos ou fazer a limpeza ao redor dos seus olhos. Utilize lenços descartáveis de papel. Isso vai evitar alguma contaminação dos seus olhos e vai garantir uma segurança para a sua cirurgia de catarata. Aqui vai um alerta. Se você percebeu que a sua visão ficou embaçada depois da cirurgia de catarata, ou percebeu uma faixa preta, ou até mesmo um borrão na sua vista, é muito importante que você procure o mais rápido possível a sua equipe médica, porque esses sintomas de embaçamento visual e uma visão que no campo visual fique preto ou uma faixa preta são sintomas que podem vir associados com problemas graves da visão. Importante que você informe a sua equipe médica desses sintomas. Eu gosto de explicar para os meus pacientes que a moderna cirurgia de catarata pode ser dividida em 3 grandes pontos. Primeiro, uma avaliação pré-operatória adequada, onde é avaliado a quantidade visual, mas também a qualidade de visão desse paciente. Existem exames como, por exemplo, a avaliação de frente de ondas ou a aberrometria, no qual é possível não só avaliar o quanto alterado está a visão do paciente, mas quais seriam as melhores lentes intraoculares que, implantadas naquele olho, ofereceriam uma melhor visão. Isso é possível de ser simulado em computador. Isso já existe. Então pergunte ao seu médico oftalmologista se ele tem essa tecnologia disponível para poder te mostrar como ficaria a sua visão depois da cirurgia de catarata e como ela está hoje. Outro ponto importante que é a cirurgia de catarata propriamente dita. Você deve seguir todas as orientações, não só as orientações de lavagem do rosto no dia da cirurgia, como também dos cílios, muitas vezes, se o paciente tem uma blefarite, uma membonite, ficar em jejum é importante. Os meus pacientes, por exemplo, eu opero geralmente pela manhã, então ele não fica tanto tempo em jejum.
Ele fica a partir da meia-noite em jejum e ele já acorda cedo e vai para o centro cirúrgico 7, 7h30 da manhã e vai ser operado. E aí sim, depois ele pode tomar um café da manhã, ir para casa e ter suas refeições normalmente. Mas é importante que você siga todas as orientações da sua equipe médica. E terceiro ponto são as orientações do período de pós-operatório. Essas orientações que eu acabei de passar são as orientações do Dr. Gustavo Bonfadini. Não necessariamente vão ser as mesmas orientações que você vai ter da sua equipe médica. É essencial que você faça o retorno adequado das suas consultas do período de pós-operatório da sua cirurgia de catarata. E nessas consultas de retorno será avaliada a quantidade de inflamação ou não desse olho operado, se a pressão intraocular está adequada, se a córnea está transparente ou se existe um edema de córnea que fugiu do padrão de normalidade. Caso esse edema de córnea persista, é importante que você seja avaliada também por um especialista em doenças da córnea. Eu quero reforçar aqui a importância de você procurar um atendimento com um médico oftalmologista, pelo menos uma vez por ano. E principalmente, se você tiver com a sua visão embaçada, faça um exame de vista. Dessa forma, você vai saber se você tem ou não tem a catarata. E se tiver, se ela está ou não está no momento adequado de ser retirada e assim curada de uma vez. Quando a gente opera a cirurgia de catarata, ela vai embora. Se tudo deu certo na sua cirurgia, você nunca mais vai precisar mexer nesse olho por conta da catarata. É uma cirurgia única e curativa. E é o único método hoje disponível para o tratamento da catarata. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Cuide bem dos seus olhos e conte comigo nessa jornada para a sua recuperação visual e na sua recuperação de qualidade de vida. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com um amigo ou familiar. Dessa forma, esse vídeo pode ser útil para ele também. E se após estas recomendações você ainda tiver dúvida, deixe o seu comentário que eu vou te responder. Um forte abraço e até a próxima!